Oi pessoal, mais um curta vídeo entrando no ar. E toda semana nós estamos aqui na TVE, a TV pública dos capixabas, trazendo para vocês em bate-papos muito legais as ideias e os projetos de quem faz a cena audiovisual do estado acontecer. E se a arte do cinema é o nosso foco, por que não enriquecer o programa com outras artes produzidas por aqui? Hoje estamos aqui na casa de um dos grandes nomes das artes plásticas do estado, o talento de projeção nacional e internacional, Hilal Samilau. Capixaba de origem síria, Hilal Samilau iniciou-se nos anos 70 no desenho e aquarela, para depois decidir se aprofundar em técnicas japonesas de confecção do papel. Cruzando influências culturais entre o Oriente e o Ocidente, entre a tradição moderna ocidental e a antiga arte islâmica, ele criou suas famosas rendas, confeccionadas com material exclusivo, criado com celulose retirada de trapos de algodão e misturada com pigmentos, resina e pó de ferro e de alumínio. As rendas privilegiam a força gestual do artista, que assim constrói a tela a partir de linhas que se cruzam, de cores que se revelam na mistura dos materiais e da sensação de ausência gerada pelos espaços em branco. Além do belo e impactante trabalho do Hilal, confere aí quem é o nosso convidado de hoje. Klaus Berg é cineasta, professor e pesquisador. Começou a carreira na revista em quadrinhos Quase em 2002 e depois na produtora TV Quase, onde realizou diversos vídeos, animações e minisséries humorísticas. Doutor em comunicação, atua no curso de cinema e audiovisual da UFES desde 2013. Em 2018, lançou seu primeiro longa-metragem de ficção, Destino das Sombras. Atualmente realiza documentários ambientais de média e longa-metragem. Klaus possui uma filmografia eclética entre ficção e documentário, com filmes que vão da comédia ao horror, na qual explora temas delicados e urgentes da realidade brasileira. Seus filmes aderem a um tipo de realismo aproximado, onde a realidade deixa margem para a interferência do fantástico e do absurdo. Um livro que eu tinha feito, veio uma nave espacial, levou aquele livro, aí aquela voz lá de cima falou assim para mim: você não me deu de presente, agora eu vou levar. Quando você completar 36 anos, em seu destino eu estarei. Aí você vai se lembrar de tudo que você escreveu para mim. Das 6 espécies de camarões encontrados no rio Itapemirim, 3 são migratórias. O que significa isso? Significa que esses camarões, embora sejam encontrados nas regiões de cabeceira do rio Itapemirim, dependem de água salobra para reprodução. Então depende daquela água, do encontro da água do rio com a água do mar. E é com muita alegria que a gente recebe hoje no nosso programa Klaus Berg. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer te ter aqui. Obrigado. Klaus, eu queria começar a nossa conversa hoje pelo seu filme mais recente, O Águas de Itapemirim, que trata de uma questão ambiental muito importante, que é a situação da bacia do Itapemirim. Conta pra gente um pouco do filme, de como surgiu a vontade de contar essa história, de como foi esse processo. Eu estou desenvolvendo já uma parceria com o pessoal do Instituto Últimos Refúgios, que é uma ONG local, né, de conservação ambiental, através da cultura. Eles estão em atividades formal assim, tem mais de 10 anos já. E aí, uma das pessoas lá do Últimos Refúgios, Rafael Gaspar, que foi assistente de direção no meu longa de ficção, O Destino das Sombras, ele, durante a pandemia, me ligou. E aí, o que você está fazendo? Estou pensando em fazer uns filmes ambientais aqui, quer me ajudar a escrever, não? Eu falei, pô, ajudo, cara, eu gosto de escrever roteiro de documentário, né? E aí a gente começou a escrever junto. Não, mas que de repente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos não só fazer o roteiro, vamos dirigir essa parada. Entrar pra fazer mesmo. Aí, pô, vamos. E aí a gente fez o Corredores, né, que foi meu debut como filme ambiental. Eu nunca tinha feito. Já tinha feito, sei lá, uma porção de formatos. Agora, filme ambiental, com objetivo ambiental, não tinha feito. E eu sou do interior do estado, eu sou do Alegre, né? E ali foi também um local em que eu habitei. Eu ia tomar banho no rio Itapemirim. Sim. No final das contas, a gente escreveu o Águas do Itapemirim
pensando inclusive em algumas diferenças, né, para não ficar um conteúdo muito parecido com o que a gente já havia feito. E aí a gente começou a colocar um pouco de história mesmo, história da região, do território da bacia do Rio Itapemirim, e também um pouco de ciência, né, porque é uma bacia, assim como várias outras, que está sob ameaça. E nós temos ali pesquisadores, cientistas, que trabalham tanto na Universidade Federal quanto também no Instituto Federal, né, no IFES. E eles têm áreas de conhecimento que abrangem a bacia do Rio Itapemirim, desde botânica até mesmo a questão de hidrografia, né? No final das contas, o filme ele começou a ganhar um formato muito diferente, porque tem inclusive poema, tem animação, tem muita ciência, discutir realmente problemas, impactos ambientais, né? Trazemos não apenas cientistas, mas autoridades e pessoas que vivem ali, que sabem dos problemas na prática. Essa água que está aqui, ela nasce no Pico da Bandeira. Eu estou falando de um pico de 2.892 metros de altitude. Nós estamos visitando as águas mais elevadas que contribuem com o Rio Itapemirim. Cada um desses rios e riachos, eles são importantes. Eles são berçários, eles são áreas de refúgio para as espécies aquáticas. Nós estamos dentro de uma unidade de conservação. Você queria dar um viés mais pessoal também? Sim. De relatos, né? De ouvir as pessoas que moram naquele lugar. Para também... Aí eu queria te ouvir sobre a escolha dessa abordagem. Olha, eu sempre gostei, principalmente em documentário, de ouvir as pessoas. Na verdade, eu acho que quando eu faço um documentário é uma maneira muito simples de realmente emprestar os ouvidos para uma pessoa poder se manifestar. E aí, dependendo do tema do filme, lógico, a gente vai conversar com pessoas da sociedade civil mesmo, que não é necessariamente especialista, mas que tem um conhecimento muito próprio. Quando a gente resolveu fazer o Águas do Itapemirim, até para diferenciar um pouco do Corredores também. Falei, vamos trazer um pouco menos de especialista. Tem especialista? Tem especialista, mas tem muito morador, habitante. E sempre que a gente vai conversar com essas pessoas, traz um fator emocional. É um envolvimento muito pessoal. Quando a gente pensa em água, então, água é tudo, entendeu? Então, essas pessoas, elas também têm esse envolvimento, às vezes, muito espiritual com a água, sabe? É interessante porque esses ativistas, ambientalistas da sociedade civil, eles têm uma conexão um pouco religiosa com a natureza, e isso acaba transparecendo. E é algo que eu sempre levo para mim mesmo. Eu me policio muito, quando a gente chega para entrevistar uma pessoa, a primeira coisa que eu falo assim, eu vim aqui só para te ouvir. Então eu fico sempre muito sensibilizado, eu fico realmente tocado. Até converso com o pessoal, que eu saio das entrevistas, tipo assim, diferente. Eu tenho certeza que a gente impactou a vida da pessoa. Eu tenho certeza que, tipo assim, transformar ela em um personagem de tela já é um processo de ressignificação pessoal, entendeu? Sim. Mas ao mesmo tempo isso também me afeta muito. Então toda entrevista que eu consigo fazer, eu saio dali diferente. No Águas do Itapemirim eu fiz uma das coisas mais absurdas que eu já tinha feito até então, né? Eu entrevistei a minha mãe. Eu sempre acompanhei o trabalho dela, ela é botânica, ela é ambientalista, né? E foi professora durante muito tempo. Hoje ainda é pesquisadora, ela ainda escreve livros sobre botânica, cara. Eu lembro muito da época que ela estava fazendo essa expedição ao Rio Itapemirim, em 2004. Então, na hora que a gente estava elegendo os personagens, eu falei assim, cara, não tem jeito. Por que não trazer minha mãe? Não tem jeito. Não sou o maior fã de ficar conversando com a minha mãe, não. Mas eu sei que a história dela faz parte da bacia do Rio Itapemirim. Ela durou uma semana. Nós passamos em todos os municípios, 17 municípios. Nós começamos lá da nascente, a mais longínqua, que fica lá em Minas Gerais. Tá? E nós chegamos até Marataízes, né? Onde ele encontra com o mar. É um filme longo, né, Cláudio? Porque vocês saíram do Caparaó e foi até a Foz do Rio, em Marataízes,
Um longo trajeto, deu para ver muito de Espírito Santo, né, nisso tudo. Quanto tempo de filme que foi? Ó, de gravação, porque a gente não faz as diárias corridas, não dá. Não dá, é muito difícil. Questões de agendas mesmo da equipe, questão de agenda dos personagens, né? E até mesmo para a gente ir depurando um pouquinho o que a gente está fazendo. Que a gente grava e a gente, bicho, é um documentário. A gente vai usar, mas a gente não sabe como vai usar, né? Então a gente fez 21 diárias no Águas do Itapemirim, que é muita diária. Muita coisa. É muita diária. Algumas dessas diárias foram seguidas, né? Pegava uma semana e fazia 3, 4 diárias seguidas. Outras diárias não, a gente ia fazendo mais esporadicamente. E esses encontros, eles aconteciam, às vezes, por casualidade? Vocês tinham um roteiro já definido de personagens, mas muita coisa também vai aparecendo, né? Vai aparecendo. É aquele negócio, a gente elege personagens, né? Às vezes os personagens vão elegendo outros pra gente, cara. Então a gente foi gravar, por exemplo, em Mata das Flores, uma reserva que eu não conhecia, uma unidade de conservação que eu não conhecia aqui no estado. E aí, conversando lá com o Justino, aí ele indicou pra gente, cara, vocês têm que conversar com a Dalva, vocês têm que falar com ela, vocês não entendem o trabalho que a Dalva fez. E aí, lógico, as coincidências vão aparecendo, né? Uma vai levando pra Uma coisa vai levando para outra. A Dalva participou da expedição com a minha mãe. Olha só. Elas se conhecem. E vocês tinham uma equipe reduzida? Como é que era? Em torno de 8 a 9 pessoas, dependendo da expedição, assim, né? A gente trabalha com muito equipamento. Querendo ou não, é um tipo diferente de filme. É aquele negócio, já tinha feito documentário, mas eu gravava às vezes com uma câmera, 2, vamos lá, tá? Nesse aí não tem jeito, é ambiental, a gente tem que mostrar a natureza também. Sim. Preencher a tela de verde, entendeu? Então a gente usa 4, 5 equipamentos diferentes só para gravação, né? Mais microfones, porque tem entrevista, mas tem hora que a gente também está fazendo cobertura, cobertura. Então tem microfones distintos e também toda a equipe de assistência de produção, assistência de direção. É uma estrutura grande. No Águas mesmo, eu pedi, a gente tem que levar um logger pro set, tem que levar um logger. Não vai ter jeito. Cara, e aí foi ótimo, foi até uma ex-aluna minha que foi fazer o logging lá e, fez um negócio extremamente afinadinho, né? Que eu não sou montador, só que eu acabo montando também esse tipo de filme, que é difícil encontrar a forma de um documentário, né? E aí ela deixou a parada toda arranjadinha, cara. Facilitou demais. Eu que não sou um técnico mesmo de edição, olhava a parada, já sabia onde estava. Dava para facilitar, né? Às vezes vem móvel, vem geladeira, vem muita coisa, muita sujeira descendo devido à chuva que destrói os lugares lá. Inclusive já veio até um animal lá de cima há muito tempo, uma correnteza, que a turmada viram descendo ali, foi um tal de colocar corda em cima, conseguiram pegar o boi, jogaram para a terra. O pessoal dali foi uma alegria, né? Porque veio a rola, não tinha dono, que não apareceu. Eles cortaram e dividiram a carne da população da residência onde fica ali. Pescaram um boi, foi pescado dentro do rio. Como você falou, vocês usaram os trechos de animação no filme. Sim. Tem os trechos do diário. Conta pra gente como que entrou essa ideia. Eu sempre gostei de animação. No Corredores tem muita animação. Que aí foi uma ex-aluna também, né? Você vê, você começa a ficar velho quando você começa a trabalhar com o pessoal que você dava aula, né? Ela fez as animações no Corredores e aí uma sequência caiu, não ia entrar no filme por conta de duração, né? Cortar, né? E nesse interim entrou também um outro ex-aluno aí, meia ameixa, né? E aí ele entrou no projeto como estagiário, depois foi migrando, foi crescendo. E aí ele fez até a finalização do Águas, entendeu? E aí algumas sequências de animação a gente descobriu depois das entrevistas, depois que a gente já tinha gravado bastante coisa, o que ia ter. Aí, por exemplo, a do Camarão a gente preparou a sequência para receber a animação. Foram 3 diários de gravação para colocar ainda a animação em cima da parada. E aí a animação também funciona como mais ou menos um mecanismo, uma porta de entrada para você conseguir passar uma mensagem que às vezes é difícil, que é complicada.
Highway 262, pressenti um movimento paranormal que combatia a energia poderosa do caos, sustentando nossas vidas sem deixar pra depois, navegando pela Highway 262. Klaus, e você fez um videoclipe agora que chama Highway 262 Isso. com o Gustavo Macaco? Isso. Na verdade, isso aí é mais uma dessas ousadias do Gaspar, né? O Gaspar é o autor da letra. Ele fez a letra? Que também tem uma temática ambiental. Tem. Ele pensou na letra em conjunto ao trabalho do Corredores, né? E aí ele convidou alguns artistas, né? O Arthur Navarro, né? Ele é músico, ele fez a mixagem da música também. E o Gustavo Macaco, para ser o intérprete da canção, né? E aí... entrou no Festival de Vitória. Entrou, passou. Tipo assim, foi o videoclipe que a gente colocou mesmo, né? Enfim, que também não tem lá muitos espaços para videoclipe. E acaba indo para YouTube. E teve uma boa circulação no YouTube também. Mas foi legal ser recebido lá no Festival de Vitória, ali na sessão dedicada a videoclipe, e ver que, pô, o videoclipe... Eu comecei a achar o videoclipe muito doido, né? Que ele é maximalista, né? Ele não tem mínimo de nada. É mais coisa, é sempre mais coisa, né? Tem animação, tem imagem de arquivo, tem coisa que a gente gravou para o videoclipe, mas tem coisa que a gente gravou também para o documentário, entendeu? E aí foi misturando. Galera, então, presta atenção aqui em mim, por favor. Jovem, por favor, vamos começar aqui. Ó, então o capítulo mais importante hoje, o que eu preciso, o que eu quero? Eu quero concentração, ok? O que mais? Determinação. Todas essas palavras que terminam com ão hoje são muito importantes, ok? Fala, jovem. Pão. Tá, ok, tá, Sérgio, beleza. Klaus, e falando de diferentes linguagens, né? Documentário, videoclipe, você transita muito pelo cinema de gênero. Sim. Né? Você fez muita comédia na TV Quase. Depois vem uma coisa meio fantástica no Loja de Inconveniências. O Destino da Sombra já é essa coisa do terror, do suspense. Queria te ouvir um pouco sobre o cinema de gênero. O que te atrai? Olha, eu acho que isso é muito também da própria formação audiovisual que a gente tem aí na infância e na adolescência, entendeu? Cinema de gênero esteve muito presente nas nossas grades televisivas. Continua. Eu acho que cinema de gênero, que é o principal cinema comercial que nós temos disponível, não só aqui no Brasil, mas acho que em nível global, né? E eu sempre gostei muito, tanto de comédiazinhas, né? Minha geração conseguiu ver TV pirata, né, cara? Que é outro âmbito, é outra coisa, né? E, ao mesmo tempo, muito acesso a filme de terror e também filme de, vamos dizer assim, terror brasileiro, que eu tive acesso muito cedo. Acabei fazendo mestrado nos filmes do José Mojica Marins, e ali a gente tem uma referência também. Eu lembro que são coisas que impactam muita gente, tanto no aspecto do humor quanto no terror, né? Assistir Chaves, assistir TV Pirata, assistir o Zé do Caixão, são coisas que você para e fala assim, bicho, eu quero fazer igual. E no final das contas, eu acho que isso tudo acaba influenciando também o que você quer realizar. A revista, né, acho que nasce muito dessa inspiração, não só minha, mas de todo mundo que trabalhou na revista, né? Que são os quadrinhos undergrounds brasileiros, né? O Chiclete, Circo, Animal. Acho que a minha geração também teve muito acesso a esse tipo de produção independente nacional, mas era um estímulo. A gente viu o negócio, dá pra fazer. E reproduz uma outra coisa. Exato. No horror, acho que é a mesma coisa. Já tinha na Loja de Inconveniências, né, que é baseado numa saga em quadrinhos que o Juliano Henrico e eu fizemos, né, que era o Contos Horríveis, que era só contos trágicos com piada, né? Aí, enfim, tinha várias historinhas em quadrinhos que a gente produziu. Uma delas, que era sobre a maldição do caipora, né? Foi uma forma de eu desistir de parar de fumar. Até hoje eu sou tabagista, e aí eu tinha que ficar criando justificativas. Não, se eu não tiver um cigarro e encontrar caipora, bicho, já era. E aí a gente resolveu levar isso aí como um tipo de piloto de animação adulta. E aí as coisas começaram a se misturar.
a gente ganhou um edital de animação e aí a gente começou também a misturar, além de outras técnicas de animação, stop motion, por exemplo, colocar live action da Loja de Inconveniências, que era um programete, tipo assim, fácil, sketch de balcão, né? Que a gente estava licenciando para MTV na época. Mas esse filme é importante mesmo. Bem guardado. É um filme, pô, vai salvar sua vida, tô te falando, pá. Eu só vi. E eu fico pensando assim na sua trajetória como professor também, porque você tem 12 anos que você está no curso de cinema da UFES. Você mesmo comentou que tem vários alunos que agora estão trabalhando contigo também na animação. Como que você vê essa ponte, né, desse conhecimento acadêmico que vai para a produção da vida ali do cinema? Olha, eu não sei, eu acho que é o contrário também, sabe? É aquela mesma inspiração. Pô, você começa a produzir, você começa a fazer algumas coisas e você quer entender um pouco melhor o que você está fazendo, e aí vira mais ou menos um campo de estudo. Não mais do que, de repente, você tem até condição de contribuir, de ensinar alguma coisinha para os outros. E ali dentro a gente percebia, né, que tem um interesse muito grande dos alunos pelo que você faz, pelo que você também aprendeu a fazer. Então acaba que nasce muito disso, né? Eu fui dar aula para pagar a conta. E cada vez mais, eu acho que hoje, se eu ainda dou aula de cinema, é porque eu ainda gosto de fazer cinema. É mais forte do que eu. Ô, Klaus, e essa questão, né, de cinema que entra em tudo na sua vida? Nossa. Desde os filmes até essa atuação como professor, enfim, muitos anos trabalhando com isso. O que é cinema para você? A maldição. Cinema é uma maldição. Eu não consigo ficar quieto, eu juro para você. Tem hora que eu sempre tenho projetinhos, eu vou sendo parcimonioso na hora de escolher, porque tem que ter uma dedicação no projeto, senão ele não existe, ele não vira filme, né? Mas eles me incomodam, eu juro pra você. Eu tenho uma pastinha, tenho os caderninhos e eu deixo ali. Tem dia que eu acordo de manhã, eu passo ali pelo escritório, né? Eu juro pra você, eles falam comigo, e aí, cara, o que você vai fazer hoje? Eu tô aqui, hein? Eu saio de casa, às vezes estou ou preparando aula, ou fazendo pesquisa sobre cinema, ou escrevendo filme, trabalhando em filme, fazendo alguma coisa. E aí eu chego para dar aula, aí eu fico ali falando 4 horas inteiras sobre cinema. Aí eu chego em casa e ligo a televisão para ver o filme, sabe? E aí eu vou dormir e sonho com o filme. Então é uma maldição, cara, não me larga. É uma maldição, é uma maldição muito boa. Querido, muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Por esse papo de hoje, volte sempre. Obrigado. No Rodando Por Aí desta semana, o Centro de Vitória vira rota obrigatória para quem vive e faz audiovisual no Espírito Santo. A feira ES+, Audiovisual, acontece de 10 a 13 de dezembro, com mais de 20 atividades gratuitas no Hub ES+. Um dos destaques é o painel Telas em Transformação, o lugar da TV no ecossistema audiovisual, com participação de Braulio Ribeiro, da EBC, Igor Pontini, diretor-geral da TVE, Letícia Moraes, da Rede Gazeta, e mediação da atriz Bárbara Collin. Acho que será uma grande oportunidade para a gente discutir a importância da emissora pública no cenário audiovisual brasileiro, e para a gente mostrar também o trabalho desenvolvido pela TVE nesse cenário. É importante dizer que a indústria cinematográfica no Brasil ela é muito relevante, é muito importante, e a TV ela também pode contribuir com várias formas, tanto exibindo, criando novos espectadores, mas também fomentando o setor através de outras formas de financiamento. Convido a todos para participar desse momento que vai ser tão rico e importante para o desenvolvimento local do audiovisual.
E para fechar, tem festa no Cine Metrópolis. O curso de cinema e audiovisual da UFES comemora 15 anos com o baile de debutante, uma sessão especial de 15 filmes, incluindo 4 inéditos, feitos por estudantes e egressos de diferentes gerações. Tem ficção, documentário, videoclipe, experimental e conteúdo para redes. O evento acontece no dia 6 de dezembro, este sábado, com entrada gratuita. Imersa na beleza do universo artístico de Ilau Sam Ilau, a gente termina o nosso programa de hoje. Semana que vem tem muito mais, eu espero por vocês. Até lá!